Nós vamos aqui para a nossa telinha, gente, para a nossa terceira questão, que é o cálculo envolvendo energia livre de Gibbs. Olhe bem, utilize os resultados anteriores a 298 Kelvin para calcular o valor absoluto do ΔG da reação e discuta seu sinal em termos de possibilidade de ocorrência da reação. Gente, o que é variação de energia livre de Gibbs? ΔG. ΔG é definido como sendo ΔH menos T ΔS. Ou seja, o calor contido no sistema se manifesta na forma de temperatura e se manifesta no trabalho de organizar e desorganizar as moléculas. Quando você pega a energia total e subtrai a energia que se manifesta como temperatura, isso na escala Kelvin, na escala absoluta, e a energia gasta no trabalho de organização e desorganização das moléculas, então o que sobra é chamado de energia livre. Ora, o ΔG, ele quer saber o valor. O ΔH, nós calculamos na letra A, deu mais 237 kJ. E o ΔS nós calculamos na letra B, na questão passada. E aí, gente, apareceu o ΔS como sendo 111 joules. Para que você tenha todas essas funções aqui na mesma unidade, se isso aqui está em kJ, isso está em kJ, isso tem que estar em kJ também. Então, o que é que se faz? 111 é dividido por 1000, e quando é dividido por 1000 dá 0,111 kJ, vai ficar tudo na mesma unidade. Aplicando então, nós teremos que ΔG é 237 positivo, menos 298 Kelvin, que é a temperatura do local em escala termodinâmica, em escala absoluta, vezes, aliás, desculpa, aqui está mais, vezes o valor positivo aqui do ΔS, que é 0,111. Daí nós teremos o quê? Nós teremos que o ΔG é 237 menos, olha aqui, menos, por mais dá menos, 33,078. Daí eu tiro que o ΔG da reação é mais 203,922 kJ. O que é que significa este valor para o ΔG, Luiz Carlos? Ok, vestibular. Então, vocês verificaram aí que ao fazer o cálculo, né, para cá, você encontrou a energia livre, encontrou um valor positivo. Lembrando também que aí a temperatura já foi dada em Kelvin, mas no vestibular geralmente vem em Celsius. Então, como o professor Guilhermano falou, vocês deixar todo em kilojoules, né, para achar o ΔG em kilojoules, também era necessário lembrar da temperatura ser em Kelvin, porque o ΔS, a entropia, ela vem na unidade padrão, ela vem em relação a grau Kelvin. E lógico, o ΔG aí, como é energia livre, se ele deu positivo, né, então significa que essa reação ela não é espontânea, tá? Já quando eu tenho um ΔG menor do que zero, significa que ela será, né, espontânea. E lógico que você confunde muito. Professor, se a reação é espontânea, é que ela ocorre sozinha, então se é espontânea, vai acontecer naturalmente, então a gente vai lembrar vocês que existe também aí a energia de ativação, né, para a reação ocorrer, tá certo? E depois desse passo é que você vai proceder se a reação ela é espontânea ou não. O professor Guilhermano pode falar mais um pouco aí para vocês. Então, quando eu conheço o valor do ΔG, como eu acabei de achar para essa reação aí, como sendo mais 203, conheço o ΔH da reação e conheço o ΔS, eu posso definir precisamente qual a temperatura que eu preciso para tornar esta reação espontânea, para fazer com que ela possa acontecer, né? Então, bastaria, vamos aqui para a tela, gente, ver isso aqui. Eu tenho o valor do ΔG aqui, eu tenho o valor do ΔH da reação, eu tenho o valor do ΔS da reação. Aplicando aqui, eu vou tirar o valor desse T. Colocando a reação nessa temperatura exata, eu faço com que a reação se torne espontânea. Então, uma coisa que era muito comum no passado, hoje em dia já não existe mais. Por exemplo, tentativa e erro. Tentativa e erro, o que era?
Era você pegar um processo qualquer, queria saber se aquele processo ia acontecer ou não, você misturava tudo no meio reacional, dentro de um reator, e fazia com que ativava a reação e esperava ver o resultado, para ver se funcionava ou não. Hoje em dia você não precisa mais fazer isso. Você tendo a reação, consulta tabelas de ΔG padrão, ΔH padrão, ΔS padrão. Mede a variação de entalpia, entropia e energia livre. Aplica tudo e vê qual é o T para tornar a reação espontânea e tchau. Acabou-se. É só isso que se faz hoje em dia em termodinâmica, que na verdade é tudo. É um dos assuntos realmente mais interessantes que existe na fisicoquímica, porque daí resulta o quê? O estudo de cinética, o estudo de equilíbrio, tudo tem a ver com a possibilidade das reações virem a acontecer de fato. Gente, eu vou me despedir. Vocês aqui, já fiz minha parte, tem muita gente aqui para trabalhar hoje. Tem o Luiz aqui que vai fazer a parte física aqui, logo depois César Brandt estará com vocês, fazendo também a participação. Porque na verdade, Lermano, só sem querer interromper, já interrompendo, na verdade, na terça-feira, hoje, todos os dias nós estamos aqui, domingo, feriado, que a gente tem que já perto de 9 horas. Na terça-feira existe um programa aqui da TV União, que vai de 9 às 10, que é a Expressão Política, com Túlio Lemos, a turma toda aqui, Marco Aurélio Sá, Danilo também vem presente. Então nós interrompemos a nossa aula, vamos interromper daqui a 15 minutos, porque de 9 às 10, de 21 às 22, terá o programa Expressão Política, mas depois das 22 horas nós vamos continuar essa revisão de Química, como eu disse que ia fazer aqui para vocês. Aí nós vamos continuar aqui comigo, com o professor César Brandt, Dilermano também já tem compromissos, mas nós vamos aproveitar aqui, Dilermano, só esse instante final aqui no nosso programa, para que a gente fale exatamente também sobre essa parte da energia limpa, que às vezes confunde muito o aluno, que a gente começou a falar aqui sobre o etanol, sobre o metano, que ele tem que saber que o carro movido a álcool ou a gás natural, o ônibus, a energia ali não é uma energia limpa, ele produz também CO2 no escape, tá certo? Então, o gás natural produz CO2 no escape, o álcool produz CO2, a gasolina produz. Agora, Lermano vai falar exatamente a quantidade menos ou mais que compensa essa energia, mas não que ela seja limpa. Então, mas tem um ponto que a gente deve observar nesse processo. Um combustível fóssil, por exemplo, um combustível derivado de petróleo, ele está ali na forma de hidrocarboneto. Ele não se forma naturalmente, leva milhões de anos para esse combustível se formar. Decomposição. Então, na hora que aquele combustível, você utiliza uma gasolina, um diesel, qualquer coisa dessa assim, você está produzindo CO2 que a natureza precisaria de coisa de milhões de anos para reconstruir o petróleo. A diferença é que o álcool, por exemplo, você pega as canas-de-açúcar, aqui no Brasil especificamente, cana-de-açúcar, faz um melaço de cana, moe aquela cana, pula um agente fermentador, esse agente fermentador tipo gênero Saccharomyces, aí esse micro-organismo se alimenta daquele açúcar e começa a produzir álcool e CO2, já produz CO2 que é lançado na atmosfera. Só que se a poluição de CO2 viesse apenas dos processos biológicos, e posterior combustão do álcool, certamente isso aí seria absorvido naturalmente pelas plantas na hora que ela faz a fotossíntese e acumulado na forma de energéticos, como açúcar. Então, isso caracterizaria aquele material como um combustível limpo. Quer dizer, o que é produzido em termos de gases que são lançados na atmosfera, são reabsorvidos pelas plantas e acumulados na forma de glicose, que novamente vai ser processado para a produção de álcool. E aí o essencial, na verdade, é a energia do Sol. A energia que é absorvida no processo de fotossíntese é aquilo que seria aproveitado de fato pelo homem. É uma diferença muito grande quando você pega, por exemplo, gasolina e começa a queimar, você esperar que a natureza comece a processar esse CO2 que está na atmosfera para converter de novo em gasolina, olha, certamente não vai ser na sua vida, certo? Não vai ser na sua, porque esse processo é muito longo, muito complicado.
Queima de madeira, por exemplo. Você pega uma floresta dessa, começa a devastação, vai quebrando aqui, vai queimando tudo que está por lá. Aquilo ali joga quantidades estúpidas de CO2 no ar. Se você tivesse condição de dar uma parada nesse processo, de alguma maneira dar uma parada nesse processo, certamente novas plantas viriam e começariam a absorver esse CO2, começariam a processar tudo novamente. É diferente, novamente, olha, vou caracterizar aqui, combustível fóssil é o grande poluente desses 2 últimos séculos. É o que tem desequilibrado, de fato, o nosso planeta. E, de fato, também porque, ó, para cá, porque utilizam demais ele, tá certo? Então, utilizaram demais como fonte de energia, a gasolina, que vem lá do petróleo, né, da parte lá do petróleo, e terminou por usar eles ser o grande poluente, tá certo? Agora, lembrar que o álcool comum e o gás natural também poluem, isso você não pode esquecer. Agora, a quantidade, os mols formados, né, de CO2 no álcool é menor, no gás veicular também é menor, mas eles produzem CO2. Pois não, professor? Só um comentário aqui. Nessa reunião que houve sobre a avaliação do clima do mundo, você veja que nós tivemos problemas e toda a vida a coisa esbarrou no mesmo ponto. O problema é todo econômico, né? Você pode melhorar interesses grandes atrás desse negócio, né? Dessa máquina de dinheiro que são os combustíveis. Aí você teve uma posição brasileira elogiável. A posição brasileira foi usada com relação à questão da poluição, da redução dos índices de poluição. O problema é que é uma coisa que nós vamos falar 50 bilhões de anos e não vai resolver, porque o país que mais polui do mundo é a maior economia que tem no mundo. Se ele para o processo de combustão de combustíveis fósseis, invariavelmente vai cair toda a produção industrial do país. Aí você imagina, um país do jeito que já está numa crise enorme lá em cima, imagine se ele cortasse a utilização desse tipo de combustível. E também lembrando aí, viu, Guilhermano, já que nós estamos falando, a gasolina, né, é um hidrocarboneto, tem CH, o álcool, né, já é um álcool, lógico, tem CH, mas tem um grupo lá, o OH, que caracteriza o álcool, e todos eles, quando pegam o oxigênio do ar, forma CO2, polui. Mas lembre-se também que no escape do carro não só sai CO2. Lembre-se que o ar ele é uma mistura, então vem oxigênio e vem nitrogênio. Então ali no motor, tá certo? Aquele nitrogênio, ele reage com o oxigênio lá, tá? Do ar, e sai também óxido de nitrogênio lá pelo escape do carro, tá? Então não só sai CO2, sai os óxidos de nitrogênio também, NO2, tá? Lembrando também que esse gás que sai, esses óxidos de nitrogênio, ele também pode em dias quentes reagir com o oxigênio lá do ar e formar o ozônio, né? Só que esse ozônio, ele vai ser formado aqui no ambiente, então ele vai permanecer aqui mesmo na Terra. Quer dizer, se ele fosse produzido lá no interior do carro e jogado quente, ele subiria e poderia até resolver, né, o buraco da camada de ozônio, mas ele termina ficando por aqui, né, na nossa atmosfera, porque a densidade dele é maior do que os gases, como o professor Lidermano pode concluir aí para você. E outra coisa, Luiz, não é só esse aspecto que a gente tem que considerar, porque gases como CO2, como os gases que provêm da queima do enxofre, que você encontra muito frequentemente no diesel, em especial no diesel brasileiro, tem um teor de enxofre acima dos limites internacionais. Você tem os gases, os óxidos que são produzidos da queima do nitrogênio, como você falou há pouco, né, que ele também se mistura na câmara de combustão. Esses gases todos são anidridos na maioria das vezes, são óxidos ácidos. Esses óxidos ácidos na própria atmosfera reagem com a água da atmosfera formando ácidos. E esses ácidos precipitam, acidulando o mar, acidulando o solo. E isso começa a tornar aquele meio impróprio para cultivo. Os próprios corais, né? A reação. Os corais agora, você aí, né? Os corais da reação. Saiu uma matéria num canal desses fechados sobre justamente a dissolução de corais que está acontecendo nos oceanos. Por quê? Porque a água está acidificando. Na verdade, a água do mar, ela age como um sistema tampão para a própria atmosfera. Preste só atenção, viu, alunos, que aí é a chuva ácida, preste atenção que vocês podem ser tema tanto em física e química, como mais em química e em biologia. Pode continuar, Léo. Então, o sistema tampão, ele funciona assim.
o CO2 do ar atmosférico se dissolve na água do mar. Na água do mar, ele passa a reagir com água, formando ácido carbônico, que se ioniza liberando bicarbonato e carbonato. A mistura carbonato, bicarbonato, ácido carbônico cria um sistema que estabiliza o pH do oceano. Agora, você deve lembrar também que o princípio de Letelier fala do deslocamento desses equilíbrios. Em condições normais, se o teor de CO2 baixasse excessivamente na atmosfera, o mar agiria como fonte de CO2 para o meio. Se o teor de CO2 aumenta excessivamente na atmosfera, isso desloca o equilíbrio no sentido de dissolver uma quantidade maior de CO2. E isso provoca o quê? Provoca uma alteração no pH do oceano, fazendo com que ele se torne ácido, portanto impróprio para vida futuramente, né? Eu, professor Lermando, eu gosto de bater um futebolzinho, uma peladinha, pedalar na bicicleta, mas adoro pescar. E hoje cada vez está mais difícil você conseguir naquele anzolzinho pescar. Por quê? Exatamente porque os peixes vinham para onde estavam os corais. E devido a essa poluição, essa chuva ácida, né? E os gases também que saem dos carros colaboram muito com essa poluição. Esses gases terminam retornando, né? Através de reações, termina formando aí também a chuva ácida, provocando a chuva ácida, e também esse CO2 dentro da água destrói lá os corais, de tal forma que o peixe, a cadeia alimentar, fica prejudicada porque ele não vem mais onde não tem alimentação. E para você sentir o que é isso, como o homem interfere negativamente no ambiente que ele vive, né? E arca com consequências dessa atitude. Você sabe que Pernambuco fez um projeto maravilhoso, que é o Porto de Suape, que abriu as portas para ter uma refinaria em Pernambuco, porque tem um canal de escoamento de derivados de petróleo. Aquele canal de Suape foi colocado dentro de um rio, e o rio era o local que os tubarões iam lá se alimentar, né? O que acontece? Na hora que eles cavaram aquilo tudo, acabaram o hábitat do alimento do tubarão, o tubarão passou a pescar onde? Na costa. Aí você chega em Boa Viagem hoje, é cheio de placazinha lá, impróprio para o banho, se entrar aí você vira almoço, né? E o negócio é complicado ali. Agora, por quê? O homem mexeu numa coisinha, num bracinho do rio. Num restaurante. E dali foi suficiente para desequilibrar o sistema inteiro naquela região. Você imagine as proporções que as coisas tomam quando você tem CO2 sendo lançado o tempo inteiro em todo o planeta. Aí realmente o desequilíbrio é mundial. E as consequências disso nós vamos saber mais tarde. Então, Vestimando, só para você ter uma ideia, um carro aí movido a gasolina, a cada 10 km, ele produz em média de 2 kg de gás de CO2, certo? Fiquem com Deus.